É verdade. Eu nunca convidei tanta gente para um Zoom. Uh! Oi! Posso começar, Tati? Melhor, né? Então tá, vou compartilhar a tela. Eu vou falar sobre o tema é inteligência emocional, como vocês já devem saber. Calma aí, share. Eu já tô já, né? Tá, tô calma. Aqui. Onde é que é o negócio do share sound? Ai, pronto. Estão me ouvindo, né? Uhum. Ok. Então, gente, eu ontem passei o dia meio que refletindo sobre o que que eu ia falar, e eu acredito que o tema sobre as emoções, né, inteligência emocional, nesse momento né, que a gente está vivendo, de muito caos externo, muito caos interno, eu decidi falar sobre as emoções, sobre o tema inteligência emocional, né, como a gente pode, cuidar melhor das nossas emoções, e passar por... Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Sim. Ah, minha mãe falou que o som tá ruim. Sim, não, tá ótimo. Ok, Para mim tá ótimo. tá. É, então, desculpa, eu tava respondendo aqui. Ô, Julie, tenta só colocar no mudo quem tá com o microfone aberto, que aí também diminui o ruído. Tá, peraí. Todo mundo já tá no mudo, gente? Eu não consigo ver vocês. Já tá. Oi, Graça! Bem-vinda! Vou começar então. Então, eu vou falar sobre as emoções, tá? Sobre inteligência emocional. O primeiro, o conteúdo, né? Primeiro é sobre as emoções, depois os níveis de consciência, de acordo com a tabela Hawkins, do David Hawkins. Inteligência emocional, né? Como controlar, entre aspas, as emoções. E eu coloquei entre aspas por um motivo, que eu já vou falar. Aí a gente vai fazer uma técnica, que é a EFT, e aí depois as considerações finais, que é um aprofundamento no assunto. Então, sobre as emoções. Comparando aqui, né, as emoções e os sentimentos, que a gente confunde muito, né? O que é uma emoção e o que é um sentimento. Então, o sentimento, ele é acessível apenas à própria pessoa que sente, né? Enquanto uma emoção pode ser observada pelos outros através das reações, falas e comportamentos da primeira pessoa. E uma emoção, ela é capaz de gerar uma reação imediata a um estímulo, né? E depende, um estímulo pode ser uma situação, um desafio, uma pessoa, alguma coisa que alguém fala, uma situação que aciona um gatilho de trauma, né? E depende da relação com o mundo exterior para existir. Isso é emoção. Enquanto os sentimentos são independentes e intrínsecos à própria pessoa, né? É meio que é do ser. E as emoções, então, só existem porque a gente tem um ego humano. E já o sentimento, ele está ligado à nossa própria essência, né? A quem a gente verdadeiramente é. Por que que é importante saber tudo isso, né? Porque quando a gente tem uma emoção, é algo que a gente sabe que é passageiro. Não é um sentimento que vem do coração, da alma, né? Que faz sentido pra gente. É uma coisa que abalou a gente de forma positiva ou negativa. Então, as emoções, elas podem ser, equilibradas, né? De acordo com o nível de consciência da pessoa, com a disposição dela. E o sentimento é algo intrínseco, então é algo que você sente, tipo assim, eu tenho um sentimento de amor pela humanidade, vai, né? Não é uma emoção, é um sentimento, é algo que pertence a todos nós. A empatia também é um sentimento. Então, níveis de consciência, né? De acordo com a tabela Hawkins. Quem está aqui no TEAR já deve ter visto eu apresentando essa tabela. Temos aqui a parte da contração, que vem, né? O primeiro nível é a vergonha, depois a culpa, vai subindo. Na próxima tabela eu vou explicar melhor esses níveis de contração e expansão, mas vai até a iluminação. Tem a gratidão também entre a paz e a iluminação.
Então, as emoções, elas são passíveis de serem medidas com o pêndulo, né? Cada nível de consciência e emoção associada, né, ao nível de consciência, de acordo com o Dr. David Hawkins, ela tem uma frequência em hertz que pode ser medida com o pêndulo. Então, se você está no nível de consciência, por exemplo, da iluminação, você está num nível de emoção indescritível, você não consegue nem explicar, né? E se você está na vergonha, que é o mais baixinho, você está se sentindo humilhada. É uma emoção de humilhação, que é a frequência mais baixa que um ser humano pode vibrar. E aí, a parte de baixo da tabela, né, que está até o orgulho, 175, a parte vermelha, amarela e verde, chama zona de contração, né? Então, é regida pelos sentimentos de vitimismo e impotência diante de situações que se apresentam. Isso é um nível de consciência, né? A pessoa se sente vítima, ela não sabe que pode mudar a realidade, pode mudar como ela se sente. Ela acha que o exterior define como ela se sente. E a partir da coragem, que é 200 Hz, verde, azul, roxo, lilás, a gente entra na zona de expansão, né? Que é literalmente expansão de consciência mesmo. Regida pela consciência da autorresponsabilidade na criação da própria realidade, de acordo com a frequência vibracional predominante. Então, não significa que uma pessoa que está na paz, por exemplo, né, cultivando a paz interior dela, cultivando um sentimento de felicidade, uma emoção de felicidade, assim, interior, não significa que ela não pode cair de um segundo para o outro para vergonha, né? Tipo, isso faz parte da condição humana. A gente está em paz e de repente a gente se sente envergonhado, a gente se sente humilhado por alguma situação. Mas uma pessoa que está nesse nível de consciência que é mais fixo, né? Como diz o doutor David Hawkins, a gente tem um nível de consciência mais elevado, então a gente consegue sair da vergonha mais rápido do que uma pessoa que está vibrando na maior parte do tempo, por exemplo, no desejo, no medo, né? Então, a pessoa que vibra predominantemente no medo, na tristeza, na apatia, na culpa e na vergonha, dificilmente ela vai subir direto para a paz ou para a iluminação, a não ser que seja um evento externo que causou algo momentâneo nela, né? Aí ela vai para essa sensação. Mas quando a gente vibra mais para o topo da tabela, a chance da gente cair e voltar mais rápido é muito mais rápido, né? É muito mais fácil. Se alguém tiver alguma dúvida, pode digitar no chat ou levantar a mão, tá? Oi, Carlos, bem-vindo. Ganhador da nossa rifa. Inteligência emocional. Então, como controlar, entre aspas, as emoções? A emoção, ela é uma resposta do corpo, como eu já disse, aos estímulos externos e está diretamente ligada ao ego humano. O que uma pessoa sente em relação ao que te acontece está ligado às próprias crenças e percepções que tem sobre si mesma. Por isso, cada pessoa, eu dei um exemplo aqui, né? Por isso, cada pessoa reagirá de uma forma diferente ao ser chamada de burra, por exemplo. Claro que ninguém gosta de receber ofensas, por isso as emoções estão ligadas ao ego. Mas se você receber tal ofensa sabendo do seu real valor, pode ser que você não sinta absolutamente nada com o comentário, né? Uma emoção de tipo, eu coloquei uma frase meio feia aqui, gente, tô cagando e andando porque você pensa de mim. É tipo isso, a pessoa pode pensar isso se ela tiver um nível de consciência sobre quem ela é, sobre o seu valor, sobre o que ela significa para o mundo, né? Agora, se você, por exemplo, se é uma pessoa insegura, se você já é uma pessoa que se preocupa muito com a opinião alheia, que você acha que, sei lá, inteligência é tudo, depende, aqui, eu coloquei aqui, né? Depende das suas próprias crenças e percepções, não só sobre si mesmo, mas sobre o mundo também, né? Se você acha que inteligência é uma coisa importante na sua vida, na vida do mundo, das pessoas, você vai, ó, se você for uma pessoa insegura e que acredita nisso, com baixa autoestima, ou se identifica com a ofensa de alguma forma, as emoções que emergirão podem ser de humilhação, ofensa, ansiedade e ódio. E aí vai lá para baixo da tabela, né? E por isso que o tema inteligência emocional se faz tão importante na nossa vida. Não só agora, nessa época que estamos vivendo, né? Mas sempre.
sempre fez. E as pessoas não tinham acesso a esses conteúdos, a essas informações, a essas terapias que estão surgindo, tipo, milhões de terapias, podemos dizer, para ajudar a não a controlar, né, mas a equilibrar os níveis emocionais. Então, a gente não pode controlar as emoções em si. Por exemplo, uma emoção que emerge diante do estímulo externo que foi apresentado, que pode ser um desafio, uma situação, uma pessoa, um comentário, etc. A gente apenas pode controlar, barra, dominar, barra, equilibrar a nossa resposta a esse estímulo. Ou seja, a gente pode. Não, eu não gosto da palavra controle. Oi, tia Ângela. Lindinha, às vezes eu passo aqui para ver quem entrou. Então, a gente não pode controlar o que nos acontece, né? Já diz aquela frase, não podemos controlar o que nos acontece, sim como a gente reage a isso. E não só um comentário de uma pessoa, o comentário foi um exemplo, né? Mas uma situação na sua vida. Uma pessoa que está doente, uma dívida que você tem, que não sabe como vai pagar. Tudo isso você consegue dominar, né? O seu ser interior, o seu ser com a sua paz interior, sabendo equilibrar as suas emoções, como você reage a tudo isso. Então, por isso, independentemente de como a pessoa tenha se sentido quando ouviu o outro lhe chamar de burra, a forma como ela vai lidar com isso, tanto interna quanto externamente, depende dela e dos recursos que possui para fazê-lo. Para se ter domínio das próprias emoções, é necessário disposição, disciplina e comprometimento. É como adquirir um novo hábito ou alcançar uma meta. Se não tivermos um porquê muito forte, nada vai mudar. Então, você pode passar a vida inteira falando, ai, mês que vem, ano que vem, na segunda-feira, sei lá, eu vou fazer terapia, eu vou começar uma academia. Isso é um hábito, né? Mas a inteligência emocional requer a mesma dedicação. Porque se você não priorizar a sua paz interior, o seu equilíbrio emocional, você vai continuar reagindo aos estímulos da mesma forma que sempre fez, né? Então, para se ter inteligência emocional, é preciso reconhecer o seu valor. Eu entrei numa profundidade do assunto, assim, para abordar nós como seres espirituais, como seres, o ser humano como um ser holístico, né? Englobando todas as partes do ser humano, não só a emoção, o corpo físico, o mental, mas também o espiritual. Então, para se ter inteligência emocional, a forma mais fácil que eu encontrei, né? Que eu também vejo quando as pessoas dominam as próprias emoções, é reconhecendo o seu próprio valor como um ser espiritual, como perceber que tudo isso aqui é passageiro, claro que importa, porque a gente está na Terra, né? A gente está vivendo aqui, mas é muito além disso, vai muito além disso, né? Então, você reconhecendo o seu valor como um ser de luz, como um ser de amor, de parte de Deus. Então, quanto mais você se reconhece, né, como esse ser de alto valor, de amor próprio, mais autoconfiança você tem, e menos o mundo externo será capaz de te abalar. Então, por isso, a chave para o domínio emocional é o autoconhecimento, né? É você saber quem você é saber as suas habilidades, é saber as suas potencialidades, o seu valor, o seu amor por si, né? E é você saber quem é, além das máscaras sociais. Como eu já disse aqui, as máscaras sociais seriam o ego, né? As máscaras que a gente usa como ser humano para viver em sociedade. Então, máscara social do aluno, máscara social do filho, né? Do pai, da mãe, do funcionário, enfim. Então, é saber quem é além das máscaras, das expectativas dos outros com relação a você, do que lhe disseram que você é, né? Desconstruindo e desaprendendo tudo que não é você e aprendendo a ser quem você realmente é. É como, é como diz o ditado, né? Brilhe a sua luz, seja você mesmo. E eu acho que ser autêntico hoje é o que mais está libertando as pessoas, é o que mais liberta as pessoas, né? As pessoas já estão descobrindo isso. Quando elas são elas mesmas, quando elas expressam sua verdade, falam o que faz sentido para elas, no coração delas, as coisas se tornam muito mais leves, fazem muito mais sentido. E aí a gente não tem tanta necessidade de provar para o outro quem a gente é, o que que a gente faz, o que que a gente tem, né, de onde a gente vem, enfim.
E aí, voltando ao exemplo da pessoa que é chamada de burra, né? Apesar de ninguém gostar de ser ofendido, se a pessoa que recebeu o comentário, que é o estímulo, tem total autoconfiança e amor próprio, isso é, ela sabe o seu real valor, independentemente dos conhecimentos que possui ou não, independente dela ser uma pessoa burra, literalmente, no sentido da palavra, ou não, né? No sentido que a outra quis dizer, eu quero dizer. Ouvir alguém lhe chamar de burra pode ser completamente irrelevante, não fazer nem cócegas no seu ego. Então pode ser que ela nem sinta isso como uma ofensa. Tipo assim, ela simplesmente ignora. Tipo, é a sua opinião sobre mim, isso diz respeito a você e não sobre mim, né? Porque tudo que a gente fala do outro, julga no outro, tá na gente, de forma velada, né? Como sombra, ou como algo que você realmente faz conscientemente e as pessoas veem. Então, alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Eu gosto de falar de uma forma mais profunda, mas eu quero que todo mundo entenda. Dá para entender, né? Se alguém tiver dúvida, levanta a mão, por favor. Então, essa pessoa pode nem sentir como uma ofensa, porque a verdade dela está intacta e inabalável. Esse é o nível de consciência, ou seja, a sua perspectiva sobre si mesmo, né? Então, tudo é uma perspectiva. Tudo é uma forma como você enxerga as coisas. E se você sabe o seu valor, você vai enxergar essa ofensa como nada, né? E agora a gente vai fazer a técnica, a EFT. Não sei se todo mundo conhece, quem não conhece, mas a gente vai aprender juntos aqui. A EFT chama em inglês, né? É uma abreviação de Emotional Freedom Techniques, que é uma técnica de liberação emocional, também conhecida como tapping. Tapping é dar tapinhas, né? A gente vai tocar os pontos. Ou acupuntura emocional sem agulhas. É uma técnica muito difundida, inclusive depois da Primeira ou Segunda Guerra Mundial, o inventor, a pessoa que intuiu, né, essa técnica, descobriu esses pontos, ele usava não como experimento, mas ele validou a técnica dele com pessoas veteranas da guerra, né, que tinha traumas de mortes, de bombas, de pessoas que perderam, e enfim. E liberava a emoção, o estresse, o trauma, de uma forma muito rápida. Então, essa EFT, ela já existe há um bom tempo, e agora ela está sendo mais difundida ainda. Então, vou explicar aqui como funciona. Primeiro eu vou ler. Primeiro eu vou explicar como funciona, depois eu leio passo a passo, a gente faz juntos, tá? Quem quiser aprender na prática, a gente faz agora. Então, o ponto de karatê que está aqui do lado, vocês conseguem ver o mousezinho quando eu mexo? Mãe, faz assim ou não? Consegue? Ah, tá. Então, ó, o ponto de karatê aqui é essa lateral da mão. Ai, caramba, peraí que eu não tô me vendo. É essa lateral da mão aqui, ó, do dedinho, tá? Então, a Posso, gente. posso dizer só uma coisa? Ju? Sim. Na altura da pandemia, Oi? na altura, na altura da pandemia, Não dá para ouvir, Anjinho, está ruim seu microfone. tá? Consegue digitar? Olha lá. É, só um bocadinho. Vai lá. Tá, dá para entender o ponto de karatê? Onde é? É aqui, ó. Sim, sim, eu sei. Eu tenho. Ah, ok. Então tá. Não, eu estava a dizer, na altura da pandemia, Não o quê? na, na altura da pandemia, Eu não tô conseguindo entender. tá Vocês bom. estão? Fátima, você tá entendendo? Não, não consigo entender. Não Mas dá Da para ia-te fazer, entender. pandemia. olha, ia-te Exato. fazer uma proposta. Sabes o Sim. que é que Na eu ia-te altura fazer da uma proposta? pandemia, É, era se tu punhas o teu ecrã ao tamanho aqui do visor, para nós vermos. Tiravas agora, Ah, abaixavas um não tá bocadinho aqui isso. grande? Não tá grande para vocês? Não, estou vendo, eu no meu estou vendo aqui o FT, aquilo que tu fizeste. Eu vou Então, mudar. muda para o lado de Pronto, esquerdo, direito, que já aí está, já aparece. está, Já está? Então tá. já.
Anjinho, se você quiser digitar a sua dúvida, aí eu te Tá bom, respondo, tá? não, tá bom. Então, o ponto de karatê é essa lateral aqui. A gente pode bater com a outra mão, né? Dar os toquinhos, que é onde a gente vai falar a frase de preparação. Ou a gente pode bater as duas juntas. Para quem tem toque igual eu, assim, de tipo, eu quero as duas, encostar as duas ao mesmo tempo, não sei por quê. Eu bato assim, né? As duas, para ver que tá funcionando nos dois lados, né? Uma coisa meio assim. E aí a gente vai falando a frase de preparação, tá? Mas primeiro a gente tem que pensar, escolher uma emoção, alguma coisa que esteja incomodando, uma mágoa, uma tristeza, uma culpa, uma raiva, qualquer coisa. Se conecta com alguma. Se vocês não estão sentindo nada, faz o teste só para a gente aprender, né, e ver como liberou. Escolhe aí uma emoção, um evento passado, se precisar, lembra, acessa a lembrança, né, para voltar a sentir. E aí isso pode ser usado para alívio de dores físicas também. Pode ser que você lembre do evento e doa alguma parte do corpo. Daí você usa essa dor, tá? E aí você avalia como se sente e dá uma nota para a intensidade dessa emoção ou dor, de 0 a 10. Então, 0 é menos e 10 é máximo, né? O máximo de dor. E aí você começa a bater nesse ponto do karatê, na lateral da mão, enquanto repete a frase de preparação. Mesmo que eu sinta essa emoção ou dor, né? Essa raiva, essa culpa, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Pode fazer verbalmente ou mentalmente. Aí faz 3 vezes, batendo. Mesmo que eu sinta essa dor, né? Eu me amo e me aceito profundo e completamente. Eu vou fazer para dor de cabeça. Eu tô com dor de cabeça. Mesmo que eu sinta essa dor de cabeça, eu me amo e me aceito profundo e completamente. E aí a gente para de bater e começa a bater nos pontos que estão aqui na figura, né? O topo da cabeça é o primeiro ponto, a gente começa a dar toquinhos, não muito fortes, não muito leves, médio. E aí vai repetindo a frase lembrete, que é a dor, né? Essa dor de cabeça. Bate aqui algumas vezes, pode dar umas voltinhas assim, ó, para pegar todos os pontos, né? A gente não sabe o ponto exato onde é, então bate assim. Aí aqui, início da sobrancelha, e vai repetindo a frase. Essa dor de cabeça, vocês repetem o que vocês estão sentindo. Aí vem aqui para a lateral da sobrancelha, na lateral do olho, e repete a frase. Essa dor de cabeça. Aí aqui abaixo do olho, essa dor de cabeça. Fátima é igual ela faz os dois lados. Eu só não tô fazendo com as duas mãos porque eu tô mexendo no mouse. Oi, Pati. Ó, minha irmã entrou, gente. Bonitinha. Aí aqui embaixo do nariz, acima da boca, essa dor de cabeça. Embaixo da boca, do lábio, essa dor de cabeça. Aí o outro ponto não é difícil de achar, tá? Parece que é, mas não é. É nesse osso da clavícula aqui, ó. Nesse osso que salta para fora. Essa dor de cabeça. E o último ponto é embaixo da axila, não é embaixo do sovaco, é embaixo da axila aqui, ó, na altura do sutiã para as mulheres. Tá, Carlos? Eu sei que você não usa sutiã, mas é na altura do sutiã. E aí a gente repete isso 2 vezes, pelo menos, né? Esse ponto, essa dor de cabeça, essa dor de cabeça, essa dor de cabeça. Quem usa óculos é melhor tirar o óculos, viu, Thali? Porque fica muito, atrapalha um pouco. Essa dor de cabeça embaixo, essa dor embaixo do nariz, em cima do lábio, embaixo no queixo. Não é bem no queixo, é um pouco em cima, perto do lábio. Essa dor de cabeça no osso, essa dor de cabeça e na lateral, essa dor de cabeça. E aí você para, respira e avalia como está sentindo a emoção agora. Geralmente, numa rodada já alivia muito, tipo, vai de 8, por exemplo, para 3. E se vocês quiserem pôr no chat quanto tá, qual é a diferença, só para. Também, se não quiser, não precisa, tá? E aí a gente avalia, né? Dá uma nota
se melhorou muito, se zerou, a gente para. Se ainda tem alguma nota, por exemplo, 2 ou 1, ainda é o suficiente para fazer de novo. Aí começa tudo de novo, tá? Faz assim. Ah, não, desculpa, não começa. Se for o mesmo, a mesma emoção pode fazer direto. É só se. Aqui, ó, se necessário, faça a aplicação novamente até zerar a nota. E aí, o importante aqui que eu coloquei observação, é bem provável que depois que você faz para uma emoção, surja outra. É como se fosse uma erva daninha, né? Essas emoções, tá? Uma coisa tá ligada à outra. Então, se você estava sentindo raiva, pode ser que você zere a raiva, mas aí você começa a sentir tristeza, vontade de chorar. E aí você faz de novo. Mesmo que eu sinta essa vontade de chorar, essa tristeza, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Faz 3 vezes e começa a bater nos pontos. Agora eu vou falar uma forma de acelerar isso, porque isso de fazer uma por uma dá um pouco de trabalho e demora mais, né? Você pode contar uma história também, né? Então, ao invés de você falar, por mais que eu sinta essa dor, né, não, você fala assim, ó, mesmo que hoje de manhã eu estava acordando, e aí conta uma história, entendeu? E aí aconteceu isso, e eu senti raiva, senti tristeza, porque aconteceu isso, porque tal pessoa me falou aquilo, não, não, não. Eu me amo e me aceito profundo e completamente. Não precisa contar uma história tão grande aqui, né? Mas aí vai contando nos pontos. Então, vai batendo no ponto e falando, fulana me chamou de burra. Eu me sinto uma ignorante. Exemplo que eu dei ali, né? Mesmo que eu me sinto burra, pode ir repetindo assim o que mais doer, o que mais você estiver sentindo, e aí vai batendo nos pontinhos. E aí isso vai liberar meio que quase tudo que está envolvido na situação ao mesmo tempo, tá? Então essa é a EFT. Depois eu vou mandar esse slide para vocês, esses slides, para vocês terem a imagem, tá? E o conteúdo. E aí falta 10 minutos para terminar, acho que eu vou conseguir em 40 minutos. As considerações finais que eu coloquei aqui é aprofundando sobre o tema da emoção. Então, as emoções, como eu já disse, são parte da condição humana, do ego, né? A nível espiritual é diferente, a essência não se ofende, quem se ofende é o ego. Então, e aí reprimir uma emoção faz com que ela fique mais forte, de forma latente. Então, você reprime por exemplo, né? Quando a gente era criança, a gente ouvia muito assim, ou engole o choro. E aí a gente reprimia aquela vontade de chorar, aquela tristeza, aquela mágoa que a gente estava sentindo. Só que isso não vai embora quando a gente reprime, né? Ela fica latente e se fortalece ainda mais, fica mais forte e a qualquer momento pode um gatilho acionar e você explode ou você chora que nem uma louca, assim, do nada, né? E nem sabe por que tá chorando. Porque aquilo ali estava latente, né? Uma emoção latente dentro de você. E a mesma coisa com raiva. Por isso que tem muita gente que explode sem motivo. Tipo assim, ai, nossa, mas não aconteceu nada, a pessoa já explodiu. Tava latente, né? Então, uma emoção reprimida é muito perigosa, vamos assim dizer, porque uma reação emocional de acordo com essa emoção reprimida pode ser desastrosa, né, para a pessoa. E aí, outra curiosidade, né? Quando a gente limpa uma emoção, com a EFT, por exemplo, uma alquimia acontece, porque ela se transforma na sua polaridade oposta. Ou seja, ela não é eliminada, mas transformada. Nada nesse universo se perde, né? Tudo se transforma, já diz a frase. Não lembro quem falou. Uma pessoa conectada com a sua própria essência, ela conhece o seu valor. E uma pessoa que conhece o seu próprio valor tem domínio das suas emoções. Não é qualquer coisa que vai abalar ela, qualquer coisa que vai ofender, né? E a pessoa que domina suas emoções não pode ser controlada ou manipulada. Não tem chantagem emocional que funcione com ela, não tem controle nenhum, né? Se ela está num relacionamento tóxico, ela vai conseguir sair mais rápido, porque ela sabe do seu valor, e ela não pode ser controlada nem manipulada e nem chantageada, nada disso. Por isso, essa pessoa é uma pessoa livre. E eu acho que o que eu quero dizer com tudo isso que eu falei aqui é a importância da gente se conhecer, né? Do autoconhecimento, do uso das terapias a nosso favor, das meditações, acesso à nossa intuição, a intuição vem da nossa essência, né? Do nosso eu superior, de Deus em nós. Cada um dá um nome.
Mas quanto mais a gente se conhece, como já diz José Roberto Marques, né, Gê? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente se cura e se potencializa. O José Roberto Marques é um grande coach que eu tive o prazer de fazer um curso com ele de 7 dias seguidos, assim, o dia inteiro. E ele é maravilhoso.